Algumas histórias não começam com um "era uma vez", mas com um silêncio que deixa mais perguntas do que respostas. Foi assim para Isadora, uma jovem recepcionista que acreditava levar uma vida simples, até cruzar o caminho de Arthur Montenegro, um milionário carismático e enigmático. Ele surgiu como quem não devia nada ao acaso, mas trazia no olhar um brilho que misturava fascínio e perigo. Flores raras, perfumes luxuosos, vestidos de grife e até um celular de última geração. A cada presente caro, Isadora sentia como se tivesse sido escolhida para viver um capítulo secreto, quase como se fosse parte de uma trama que não entendia por completo. Mas, ao mesmo tempo, sua intuição sussurrava que a confiança entregue poderia custar caro demais. Afinal, amor e engano costumam andar lado a lado quando a verdade prefere se esconder. E então, sem aviso, Arthur desapareceu. Nenhum telefonema, nenhuma mensagem, apenas um vazio sufocante e um envelope misterioso deixado para trás. O que havia dentro dele não era apenas um segredo, era uma chave capaz de transformar para sempre o destino de Isadora. A vida de Isadora parecia seguir no piloto automático. Entre as longas horas como recepcionista e a rotina sem grandes surpresas, ela já não esperava nada extraordinário. Foi justamente nesse cenário de normalidade que surgiu Arthur Montenegro, um milionário carismático e enigmático. Seu jeito confiante, aliado a um olhar intenso, parecia carregar segredos. É curioso como, às vezes, basta um único encontro para desarrumar tudo o que julgávamos ter sob controle. O primeiro contato deles não foi nada espetacular, apenas um cumprimento rápido no saguão elegante de um hotel. Mas o detalhe está aí: enquanto muitos passariam despercebidos, Arthur parecia hipnotizar. Um sorriso calculado, palavras gentis e uma aura difícil de ignorar. Isadora, que sempre se considerou desconfiada, se pegou tentando decifrá-lo como quem abre um livro que não consegue largar. É nesses momentos que aprendemos: o inesperado não pede licença. Com o tempo, conversas rápidas viraram encontros casuais, e os encontros, convites envoltos em charme. Arthur não demorou a quebrar as barreiras que Isadora costumava erguer em volta de si. Há quem diga que confiança se constrói aos poucos, mas, diante de alguém tão magnético, o coração raramente obedece à razão. Mal sabia ela que esse primeiro passo seria o início de uma trama feita de amor e engano. Arthur Montenegro parecia dominar a arte da conquista como poucos. Em pouco tempo, Isadora começou a receber flores raras, perfumes importados e até vestidos que jamais teria coragem de comprar por conta própria. Cada presente caro era entregue com uma naturalidade desconcertante, como se ele tivesse prazer em adivinhar seus desejos antes mesmo que ela os revelasse. E, convenhamos, quem nunca se sentiu especial diante de gestos assim? Mas o que impressionava não era apenas o valor das coisas, e sim a forma como Arthur as entregava. Um bilhete com palavras simples, um sorriso enigmático ao abrir uma caixa, ou até um "isso combina com você", dito no tom exato para desmontar qualquer defesa. O ápice veio quando ele colocou nas mãos de Isadora um celular novinho, insinuando que assim poderiam se falar sem limites. Era como se cada objeto fosse uma peça cuidadosamente colocada em um tabuleiro de confiança e sedução. Aos poucos, aquela jovem recepcionista, sempre tão cautelosa, se via rendida. As amigas diziam que ela estava vivendo um conto de fadas moderno, mas dentro dela havia uma voz discreta, insistindo em lembrar que nem tudo que brilha é ouro. Ainda assim, Isadora escolheu acreditar no encanto, entregando sua confiança de corpo e alma. O que ela não imaginava é que, por trás de tantos mimos, escondia-se o início de uma teia de confiança e traição. Foi de um dia para o outro. Isadora acordou com a estranha sensação de que algo não estava certo. Nenhuma mensagem no celular novo, nenhum telefonema de bom dia, nenhum sinal de Arthur,
Ela tentou acreditar que era apenas um imprevisto, uma viagem de negócios ou até um capricho momentâneo. Mas, conforme as horas se transformaram em dias, o silêncio se tornou insuportável. O milionário carismático havia simplesmente sumido. A ausência de respostas começou a corroer a confiança que ela havia depositado nele. Cada presente caro agora parecia zombar dela, lembrando que amor e engano podem andar de mãos dadas. Os perfumes perderam o aroma, os vestidos ficaram parados no armário e até o celular, que antes simbolizava a proximidade, tornou-se um aparelho mudo e frio. Isadora sentia-se enganada, como quem cai em um truque bem ensaiado. Com o desaparecimento repentino, veio a avalanche de sentimentos, dor, vergonha, raiva e uma solidão sufocante. Amigos tentaram confortá-la, mas como explicar que alguém tão presente pudesse se transformar em um fantasma? O vazio que Arthur deixou não era apenas físico, era como se tivesse roubado também a confiança que ela tinha em si mesma. E, nesse buraco escuro, Isadora começou a perceber que aquela história estava longe de ter acabado. Por trás do sorriso encantador de Arthur Montenegro existia um universo sombrio que Isadora jamais poderia imaginar. 2 divórcios mal resolvidos, escândalos discretamente abafados e uma dependência de calmantes que ele escondia até dos mais próximos. Aquele milionário carismático não passava de um homem quebrado por dentro, incapaz de amar sem ferir. Sua fuga não foi apenas covardia, mas também um reflexo de batalhas que ele nunca conseguiu vencer. A cada fragmento de verdade que surgia, Isadora sentia que tinha amado uma versão incompleta de alguém. Era como se tivesse vivido dentro de um palco iluminado, sem saber que os bastidores eram repletos de sombras. Pessoas próximas começaram a revelar comentários, histórias antigas e rumores que confirmavam aquilo que ela, no fundo, já suspeitava: Arthur era um enigma, e quem tentava decifrá-lo acabava preso em um labirinto de dor e engano. Mas, quando tudo parecia perdido, um detalhe inesperado mudou o rumo da narrativa. Junto aos objetos que restaram, Isadora encontrou um envelope misterioso. Diferente dos presentes caros que antes a seduziam, aquele envelope trazia uma estranha seriedade, quase como se fosse a peça final de um quebra-cabeça. Não era apenas uma lembrança deixada para trás, era uma chave que prometia revelar o que ele jamais teve coragem de dizer em vida. Com o envelope misterioso em mãos, Isadora hesitou por dias antes de abri-lo. Quando finalmente reuniu coragem, encontrou um código enigmático acompanhado de instruções claras: deveria comparecer a uma agência bancária específica. O coração acelerava enquanto ela caminhava até o balcão, sentindo como se estivesse prestes a atravessar uma porta invisível entre passado e futuro. O atendente digitou a sequência no sistema, e, em instantes, o inacreditável se revelou diante de seus olhos. A tela mostrava o impossível: 2 apartamentos recém-transferidos para o nome dela e uma quantia de R$500 mil disponível em sua conta. Entre o choque e a incredulidade, Isadora recebeu também uma carta escrita por Arthur. Em palavras trêmulas, ele confessava arrependimento, dizendo que havia falhado em amar de forma verdadeira, mas queria garantir que, de algum modo, ela tivesse uma vida diferente da que imaginava. Não era um pedido de desculpas simples, era quase um testamento de dor e redenção. Sentada na poltrona fria do banco, Isadora não sabia se chorava ou se ria da ironia. Tudo que começara como confiança e traição agora se transformava em uma herança inesperada. O desaparecimento repentino ganhava outra camada, não se tratava apenas de abandono, mas de um gesto contraditório de alguém que não soube ficar, mas também não suportou partir sem deixar algo atrás. E assim, aquele código secreto mudava não só suas finanças, mas também o destino de sua história. Nos primeiros dias, Isadora mal conseguia encarar aquela fortuna sem sentir um nó na garganta.
O dinheiro e os apartamentos pareciam carregar o peso de uma traição, quase como se fossem um lembrete constante do quanto ela havia sido enganada. Mas, aos poucos, percebeu que ficar presa à dor seria como prolongar a presença de Arthur em sua vida. Era preciso transformar aquele capítulo sombrio em algo que fizesse sentido, que tivesse propósito. Foi assim que nasceu a ideia de abrir uma cafeteria aconchegante, um espaço simples, mas cheio de afeto. Com parte da herança, Isadora reformou um imóvel, contratou pessoas da própria comunidade e colocou em prática receitas que sua mãe lhe ensinara. Ao mesmo tempo, decidiu quitar as dívidas da família e oferecer a ela a tranquilidade que nunca tiveram. O dinheiro deixava de ser apenas cifra para se transformar em ferramentas de cura e recomeço. Mas Isadora queria ir além. Inspirada por sua própria dor, fundou um projeto social para mulheres que viviam relacionamentos abusivos. Oferecia acolhimento, oficinas de capacitação e até orientação jurídica. Cada ação era como uma forma de ressignificação, um grito silencioso dizendo: "Eu sobrevivi, e você também pode." O que antes parecia apenas um fardo herdado, agora se tornava uma oportunidade de dar novos significados à própria história. Enquanto organizava os documentos deixados por Arthur, Isadora encontrou algo pequeno, mas carregado de peso, um pendrive. Dentro dele, havia confissões gravadas em áudio e alguns arquivos de texto onde ele revelava sua trajetória de erros, seus arrependimentos e até o medo constante de nunca ter conseguido amar de verdade. Era um mergulho no lado mais humano e quebrado daquele milionário enigmático, e, pela primeira vez, Isadora conseguiu enxergar além da máscara de sedutor. Ouvir aquelas palavras não apagava a dor que ele havia causado, mas mudava a forma como ela entendia a própria história. Em vez de apenas vítima de amor e engano, Isadora começava a se perceber como alguém que tinha sobrevivido e encontrado forças para seguir. Foi nesse momento que nasceu a ideia de transformar aquelas memórias em algo maior, um livro de memórias. Nele, ela não apenas relataria sua experiência, mas também daria voz às histórias de outras mulheres que aprenderam a recomeçar. O livro não se tornou apenas um registro de lembranças, mas um verdadeiro manifesto de ressignificação. Leitores encontravam nas páginas não o glamour de presentes caros ou a dor de uma traição, mas a força de alguém que ousou transformar feridas em inspiração. Isadora percebeu que esse legado inesperado não vinha apenas do que Arthur deixou, mas principalmente da forma como ela escolheu escrever o próximo capítulo da própria vida. A história de Isadora nos lembra de algo essencial: nem sempre temos controle sobre o que a vida nos entrega, mas sempre podemos escolher o que fazer com aquilo que recebemos. Quantas vezes você já se viu preso, em situações que pareciam não ter saída, acreditando que tudo era apenas dor e perda? Talvez aí esteja a chave: transformar cicatrizes em força, transformar enganos em aprendizado. Pense um pouco: o que você poderia ressignificar hoje? Uma decepção, uma perda, um relacionamento que deixou marcas. Será que, assim como Isadora, você também não poderia usar o que parecia destruição para construir algo novo? A vida costuma esconder oportunidades nos lugares mais improváveis, e só descobre quem tem coragem de olhar além da dor. Então eu te convido, reflita sobre sua própria jornada e veja quais capítulos ainda precisam ser reescritos. E se esse conteúdo tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, cada história é uma oportunidade de inspiração e transformação, e a próxima pode ser exatamente aquela que vai mudar a forma como você enxerga a sua vida.